Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 2 de abril e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, os links estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Valor Econômico. Logística tem pouco investimento e muita demanda. Foi um ano difícil, marcado por poucos investimentos na infraestrutura logística, mas que também pôs em destaque o papel fundamental das empresas de transporte na distribuição de produtos essenciais. E tudo isso durante a pandemia. Apesar das dificuldades, o ano ainda terminou com bons resultados para o setor. Este é o resumo do que foi 2020 para os transportadores de carga do país e do que continua prevalecendo nesse primeiro trimestre de 2021. De acordo com Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, abre aspas, o lucro médio das companhias de carga rodoviária aumentou 15% em relação a 2019. E o movimento em fevereiro deste ano já foi 4% maior do que o de fevereiro de 2020, quando ainda não tínhamos a pandemia. No caso do transporte de passageiros, porém, ocorreu o oposto, com prejuízo generalizado. Fecha aspas. Segundo o estudo do Instituto de Logística e Supply Chain, a movimentação de carga no país, considerando todos os modais, foi até ligeiramente maior em 2020 em relação a 2019. Ele totalizou 1.771 bilhões de TKUs, unidade que combina toneladas com quilômetros percorridos em 2020, ante os 1.753 bilhões de TKUs em 2019, um aumento de 1%. Apesar dos pequenos recuos no transporte por rodovias, menos 0,6%, e por ferrovias, menos 1%, houve avanços promissores nos modais aquaviário, mais 10,2%, e dutoviário, mais 6,2%. O segmento aéreo, que responde por uma parte mínima nesse processo, permaneceu estável, com 1 bilhão de TKUs transportadas. Maurício Lima, do Ilus, avalia que, abre aspas, hoje o consumidor está no centro do processo econômico, impulsionando redes como a Amazon e a Alibaba. Estamos vendo muitas fusões e aquisições, lojas comprando logística e indústrias montando startups como o Zé Delivery, da Ambev. A logística pesada no Brasil ainda vai piorar antes de melhorar, mas o mundo vai nos ajudar na retomada. Fecha aspas. Nossa próxima notícia foi publicada no Neo Radar. 81% dos trabalhadores querem continuar em home office, diz estudo. Uma pesquisa realizada pela Universidade Harvard Business School descobriu que 81% das pessoas que estão em home office, em razão da pandemia, pretendem continuar trabalhando remotamente ou em um sistema híbrido após o fim da crise sanitária. Participaram do estudo 1.500 pessoas, das quais 27% esperam que o trabalho se mantenha remoto e 61% almejam a adoção de um sistema híbrido, com trabalho presencial de 2 a 3 dias por semana. Apenas 18% dos entrevistados querem retornar ao escritório de modo integral. Os pesquisadores descobriram, inclusive, que pessoas casadas ou com filhos em casa eram mais suscetíveis a escolherem essa opção. O diretor executivo da Harvard Business School, Patrick Mullaney, afirmou em comunicado, abre aspas, enquanto estamos nos preparando para voltar aos negócios normais, parece que os profissionais não querem os negócios de sempre. Eles querem flexibilidade por parte de seus empregadores para manterem um novo equilíbrio entre trabalho e casa e a produtividade. Fecha aspas. A pesquisa também abordou o tema da vacinação. Ao serem questionados sobre o retorno ao sistema presencial, 51% dos entrevistados afirmaram que querem estar vacinados quando isso ocorrer.
enquanto 71% deles não mencionaram a vacinação, mas a implementação de distanciamento nos escritórios, assim como o uso de máscaras. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. IGPM volta a subir em março e acumula alta de 31,1% em 12 meses. O Índice Geral de Preços ao Mercado, o IGPM, também conhecido como inflação do aluguel, por ser muito usado no reajuste de contratos, subiu 2,94% em março, após uma alta de 2,53% em fevereiro. Esta informação foi publicada na última terça-feira, dia 30, pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Com o dado, o indicador já acumula alta de 8,26% no ano e de 31,10% em 12 meses. É a maior variação em 12 meses desde maio de 2003. Com esses números, a avaliação é de que não haverá mudança de tendência e que os preços no atacado, que têm maior peso no IGPM, seguirão pressionando a inflação ao consumidor. Segundo André Brás, coordenador dos índices de preços da FGV, abre aspas, isso mostra que boa parte do impacto das commodities de 2020 ainda se faz presente. As commodities acumulam 70,13% de alta em 12 meses até março e ainda se espalham pela cadeia produtiva. Fecha aspas. Brás adianta que mesmo que o IGPM desacelere para uma faixa de 1 a 2% em abril, por conta do recente recuo nos preços de combustíveis, a taxa acumulada seguirá elevada e o indicador pode até mesmo superar a marca de 23% de 2020, alcançando o nível de 25%. A nossa próxima notícia foi publicada na Época Negócios. Piora da pandemia força Santander Brasil a voltar atrás no trabalho presencial. Há menos de um mês, o Santander Brasil tinha cerca de 65% de seus trabalhadores administrativos de volta aos escritórios, contrastando com seus dois maiores rivais, Bradesco e Itaú Unibanco, que continuava com quase todo o pessoal administrativo trabalhando em casa. Agora, sob pressão dos funcionários e das autoridades de saúde, a unidade brasileira do Banco Espanhol está mandando mais empregados trabalharem em casa. O grande drama é que todos os hospitais estão lotados. Depois de brigarmos muito, o Santander reduziu o número de funcionários nos escritórios para 30%, disse a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Ivone Silva. Na quarta-feira, dia 25, o Santander disse no comunicado ao sindicato que reduzirá ainda mais o trabalho das equipes que estão na sua sede em São Paulo, mas não informou exatamente o tamanho da redução. Em comunicado aos funcionários, o banco explicou que a decisão de esvaziar os prédios se deve ao recrudescimento da pandemia. A nossa próxima notícia foi publicada no Infomoney. Fundos imobiliários. Por que o mercado segue no radar mesmo com a alta da taxa Selic? A queda de 10,2% em 2020 do IFIX, índice que reflete o desempenho médio dos fundos imobiliários na Bolsa, prossegue em 2021 em meio ao avanço da pandemia. A perda do referencial era de 1,9% até 24 de março, mas não foi capaz de frear a chegada de novos investidores à classe. Após saltar de 208 mil em 2018 para 645 mil em 2019, o número de cotistas pessoas físicas dos fundos imobiliários chegou a 1,17 milhão no fim do ano passado. E ao longo do primeiro bimestre de 2021, mesmo com a maior aversão ao risco refletida na alta do dólar e na queda da bolsa, a tendência de maior interesse do público de varejo se manteve, com a marca de 1,25 milhão de investidores em fundos imobiliários alcançada em fevereiro. Ajuda a explicar o movimento o retorno dos fundos imobiliários com o pagamento de dividendos acima da taxa Selic, mesmo quando já considerada a estimativa de elevação dos juros
para 5% em 2021, no mais recente relatório Focus, e para 6% até o fim de 2022. Após cair em 2020 para 5,2%, o menor nível em uma década, frente a todos os estragos provocados pelo isolamento social no setor imobiliário, o dividend yield voltou a oscilar mais próximo da média histórica dos últimos anos. Segundo os dados da Economática, o retorno médio com dividendos em 12 meses dos 296 fundos imobiliários listados na Bolsa estava em 7,8% no dia 23 de março. E como sempre, antes de finalizar o nosso resumo, também te convido para conferir os artigos e outros conteúdos que nós publicamos na revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Nessa semana nós publicamos um artigo exclusivo sobre como será a adaptação dos projetos de escritório pós-pandemia. Além disso, também publicamos a conquista do Infinity Tower quanto à certificação guia de rodas. E para vocês que gostam de fundos imobiliários, trouxemos uma análise completa sobre o PVBI 11 da VBI Prime Properties, que possui ativos muito bem localizados em São Paulo. Se você se interessa por esses temas e conteúdos, não deixe de conferir e também nos siga nas redes sociais. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, te desejando um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!